Aí quando completei 17 anos, eu fui para Montes Claros. Você tava em qual série? Eu estava formando o segundo ano, indo para o terceiro. E era interessante que eu costumo dizer que até o primeiro ano do ensino médio, final do primeiro ano do ensino médio, eu era um aluno medíocre, né? Assim... Você nunca foi um superdotado? Não. Assim, eu sempre gostei de matemática, Mas sabe? você era nerd? Não. Bagunceiro? Não. Eu gostava de mexer com gado com meu pai, entendeu? Então, assim, não era aquele cara... Eu fazia o básico, né? Você sempre gostou de matemática? Sempre gostei. Tá, mas olha pra você ver. No meu caso... Não era apaixonado por matemática. Eu gosto de matemática, não é aquela coisa. Até o ensino médio, eu era fascinado com matemática. Vamos falar da base, né? Do raciocínio lógico, né? Tinha muita facilidade para raciocínio lógico, é o pré-requisito para... Matemática é só expressão, a base é raciocínio lógico. Correto. Mas me deixava muito bitolado, muito perfeccionista. A matemática fazia isso comigo, não a matemática. As habilidades para o raciocínio lógico. Sim. A predisposição para o raciocínio lógico. Na minha concepção, isso me bloqueava muito socialmente e tudo mais, muito perfeccionista, até que disfarçava, por causa da igreja, então a gente muito envolvido com a igreja, disfarçava. No seu caso, como que você lidava com isso? Porque não é condicionante a matemática com o perfeccionismo, com tudo isso? Ou desde cedo você conseguiu destravar isso aí? Entendi. O que acontece? Tem pessoas, inclusive, quando eu volto para Monte Azul, ou mesmo quando eu já estava em Montes Claros, quando as pessoas ficam sabendo que eu virei professor, as pessoas se assustam, porque eu sou uma pessoa extremamente tímida. E isso era muito pior, né? Então, o que acontece? Mas, igual eu tô te falando, eu gostava de matemática, sabia matemática, mas nunca, mesmo depois de virar professor, eu nunca fui apaixonado. Eu tive aluno que era apaixonado por matemática. Gostava de resolver aqueles problemas e tudo mais. Eu sabia matemática ali, era bom aluno na área de matemática, mas à medida que o tempo foi passando, eu cada vez mais interessava pelo relacionamento com pessoas. Né? Então não era tanto... A matemática ela me deu a possibilidade de virar professor e se relacionar com mais gente. Então, espera aí. Na base, vamos brincar assim. Cristiano Ronaldo e Messi. Certo. Os pré-requisitos aí para raciocínio lógico. Você vem de uma construção mais Cristiano Ronaldo, de para aprender matemática, ou mais Messi, com mais facilidade, eu tinha uma queda para matemática? Assim... Mas cuidado aí. Porque agora eu tô levando em consideração o Messi e o Cristiano, né? Cuidado aí, porque... Eu vou responder o Messi, mas porque eu gosto do Messi também, né? O que acontece? Eu vou responder com o Messi. Por quê? Mas é porque o meu foco era muito a matemática e deixava a desejar um pouco nas outras. Então, a minha primeira recuperação, por exemplo, foi em biologia, né? Essas outras áreas... Eu gosto, por exemplo, da história, gosto de ler a respeito da história, mas não gosto tanto de biologia química, né? Você vê como é que funciona. Então, assim, eu tinha um bom entendimento de matemática, não era aquela pessoa que ficava se dedicando àquilo, né? Eu fui me dedicar bastante já lá no segundo ano do ensino médio, que era quando eu já estava com aquela perspectiva, não, vou para Montes Claros, vou virar professor. Né? Já era essa a situação. Então, no segundo ano ali, e voltando um pouquinho, primeiro ano, um aluno medíocre, de uma forma geral. Eu dou um exemplo interessante, que inclusive até voltou, fiquei sabendo hoje, que voltou o PAES da Unimontes, né? O vestibular seriado. Hoje ou foi ontem? Acho que foi ontem que eu fiquei sabendo sobre isso. Voltou o vestibular seriado. Na primeira etapa, que é o seriado, o aluno faz uma prova no primeiro ano, quem está no primeiro ano. Segundo ano, terceiro ano, depois junta a nota. No primeiro ano, em 60 questões, acertei 20. Então, assim, terrível, né? Um terço da prova, 33%, valor muito ruim. Aí, no segundo ano, foi quando acordei um pouco mais pra vida, né? E aí, a minha esposa tá rindo ali, porque quando eu comecei a namorar com ela, entendeu? Foi aí nessa época, né? foi quando eu acordei. Tem uma participação nisso aí, né, Júnior? Tá certo. Foi quando eu comecei a namorar com ela. Tem uma participação. E aí, tem uma participação. Fez virar gente. Pequena. Fez virar gente. Aí eu comecei a estudar um pouco mais, e aí na segunda, ainda em Monte Azul, eu cheguei a acertar
já 36 questões, ou seja, de 60%, Uhum. né, da prova. Quem passou de 33% Já, para 60% já era uma Tudo bem. nota alta. Melhor, Na né? época foi a melhor nota dos alunos de Monte Azul, Tá. né? Agora, naquela época, hoje diminuiu um pouco a distância, mas meus colegas que tinham ido para Montes Claros estudar fora, tudo 42 era a pior nota. Então, assim, mas hoje a gente já percebe uma coisa que a gente pode conversar depois sobre isso. Nós vamos falar Teve uma redução da diferença, significativa, por sinal. Mas naquela época, não. Então, tirei 36 questões. Aí já foi interessante, já. E aí, terceira etapa, eu fui para Montes Claros. Aí lá em Montes Claros eu estudei muito, muito mesmo. Mas, assim, já com foco em ser professor. Então nunca foi o CDF, Não, o não. cara... Não, né? de uma forma geral, não. Tanto é que, quando eu falo estudei muito, eu estudei muito matemática. Tá. Né? Não era aquela coisa, o restante você fazia o básico para passar. E é tão interessante que eu tive um professor no terceiro ano, estudava num colégio integral. Eu acho que o integral nem existe hoje mais, mas ele pertencia à Rede Soibras. Sim. Ele era praticamente o Indil. Aí tinha os mesmos professores, praticamente. Tinha um professor muito bom, que eu espelhei bastante, que é o Wander Medeiros, né? Um cara excepcional. Ele foi quem eu falei assim, eu quero ser igual a esse cara. Bem. O cara é muito bom. E uma coisa que me chamava muita atenção, que hoje eu percebo que eu chamo a atenção por causa disso, mas foi copiado dele, né? Que é você dar aula sem levar nada. Também Né? E em Monte Azul era muito difícil isso. Só tinha um Perfeito. professor em Monte Azul que fazia isso, né? Que é o Zé Araújo, professor também maravilhoso, professor de matemática. Só que quando o Zé foi meu professor, eu era muito jovem, né? Com o Wander já tinha aquela coisa, nossa, eu quero ser igual a esse cara. Esse cara é muito bom mesmo. E aí eu fiz o terceiro ano, ele professor meu, e no cursinho que eu fazia noturno, ele também era professor. Um dos, né? Tinha outros professores. E ali você via ainda mais que eu enlouquecia quando eu via aula no cursinho. Porque o cursinho é uma coisa maravilhosa. Você dá aula para 400 pessoas. E o status daquela época, que hoje caiu, né? Hoje caiu, não tem como. Mas aquela época era... Até o momento em que eu estava em Montes Claros, isso já tem 7 anos, mais ou menos, o status era muito grande Era ainda. muito alto, Era era. muito alto. Hoje eu não sei te falar. Igual você falou, era artista, né? O cara Era chegava... artista. Não, eu cheguei à época de andar no shopping, você não conseguia andar. É o artista Era e tal. muito- era outdoor, muito não sei o aluno. quê, nananã. É porque eu dava aula para 2.000 pessoas. Quando eu tava no auge ali em Montes Claros, eu dava aula para 2.000 pessoas. E tinha aquela história de... Eu estava nessa época como estudante, né? Tinha aquela história de você conseguir a vaga em tal pré-vestibular, cara. Era uma disputa. Não era só querer, não. Nem tinha época que era assim. Sim, Fazia a pré-inscrição, entrava na lista, e era coisa disputada, porque você tinha que tal e tal e tal, aquele grupo de professores, a briga dos pré-vestibulares pra ter os professores, né? Sim. A transação de um professor sair de uma Era escola quase para um outra jogador é de um jogador de futebol. futebol. Né? Alguns momentos ali foram assim de você dormir em um lugar e acordar em outro, né? Era impactante Propostas para e as pessoas. E, tal. de certa forma, tem alguma dificuldade para as instituições, porque às vezes você não conseguia segurar uma pessoa, né? E tinha aquela coisa, foi fulano de tal, saiu da escola A, foi para a escola B, Foi todo mundo. vai muita gente Todo mundo. atrás. E Então,